Jesus. Começa a pedir que o Espírito Santo venha e te enche, inunde esse lugar. Comece a clamar agora para que Ele venha, para que Ele transborde esse lugar, para que esse dia seja totalmente diferente dos outros na nossa semana, para que seja um dia cheio de revelação do Espírito, para que seja um dia cheio da presença dEle, para que seja um dia que você venha transbordar, para que seja um dia que você venha chegar perto das pessoas e elas sejam curadas, para que a gente seja mais parecido com Ele. Venha nos encher, Papai, nós queremos andar como você andou aqui nessa terra, Jesus. Nós sabemos que nós somos falhos, pecadores, nós erramos. Mas, Papai, nós queremos ser mais parecidos com você, Senhor. Jesus, nós queremos chegar perto das pessoas e elas serem curadas. Jesus, nós queremos chegar perto de um deficiente, Pai, e que ele se torne são, que ele se torne como o Senhor pensou ele, Jesus. Pai, nós queremos chegar no fim do nosso dia e sem perceber, a gente ter curado várias e várias pessoas. Sem a gente perceber, Pai, na nossa fala, as pessoas serem tocadas por Ti, Espírito Santo. Pai, que em cada atitude do nosso dia a dia, a gente saiba manifestar você, Jesus. Por isso nós tanto oramos, Pai. Nós tanto oramos, Jesus, vem e nos enche. É só com o Teu Espírito que nós conseguimos, Senhor. É só com o Teu Espírito que nós conseguimos, Jesus.
Pai, em nome do Senhor Jesus, é um prazer, meu Pai, um privilégio estarmos novamente na Tua presença, reunidos aqui. Pai, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor venha falar conosco. Nós te pedimos, meu Pai, que nessa manhã o Senhor possa nos encher com a Tua presença, o Senhor possa nos renovar e nos avivar. Possamos sair daqui, meu Pai, alinhados à Tua vontade, alinhados ao Teu propósito para a nossa vida, meu Pai. Que possamos sair daqui para conquista, para estabelecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Amém, gente? Pode sentar aí. Pode sentar aí, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma parte da Bíblia que normalmente o pessoal pula. Vou falar um pouquinho sobre genealogia. É benção a genealogia. Então, se você tiver como anotar, eu vou rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo. Mas se você puder anotar para você ler depois, é bênção. Em Gênesis 2, versículo 8, e depois no versículo 15, diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do oeste, e ali colocou o homem que formara. No versículo 15 fala: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Então, Deus, antes de criar o homem, plantou um jardim no Éden. E depois que Deus criou o homem, colocou o homem nesse jardim para cuidar dele e para cultivá-lo. Essa ordem que Deus deu para Adão, foi só para Adão? O que vocês acham? Ou foi para Adão e para toda a descendência dele? Por isso a gente vai falar sobre genealogia. Porque a gente poderia ficar aqui horas, literalmente horas, falando sobre os aspectos proféticos que existe no nome e na vida de Sete, de Enos, de Cainã, de Maalaleel. Esse é legal de falar, entendeu? De Enoque, de Lameque, de Noé e por aí vai. A gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre o aspecto profético que tinha na vida de cada um deles, do nome de cada um deles. Mas só para vocês entenderem a profundidade desse negócio, Sete, nome do herdeiro de Adão, significa substituto. Sete, ele não foi o primeiro filho de Adão, vocês todos devem saber. Adão e Eva tiveram 2 filhos antes de Sete. O primogênito foi Caim. Caim matou o segundo, que foi Abel, então Caim foi deserdado. O herdeiro de Adão foi o terceiro, Sete, substituto. A dor que eles deviam estar sentindo era tão grande que eles colocaram o nome do filho herdeiro como substituto, porque disseram: enfim, me nasceu um filho para substituir Abel. Você imagina como foi o psicológico dessa criança enquanto cresceu. O nome dele é substituto porque ele nasceu para substituir o irmão, para ocupar o lugar do irmão. Só que falando profeticamente, Sete aponta para Cristo. Porque Cristo, desde antes da fundação do mundo, é nosso substituto. Então você vê a profundidade que existe nos nomes quando a gente pega a genealogia. É muito profundo. A gente não vai se atentar em todos os nomes, mas o que eu quero que vocês entendam é que cada uma dessas gerações tinha um aspecto profético. Cada uma dessas gerações tinha as mesmas ordens dadas por Deus que ele deu a Adão. Deus falou: cuida do jardim, cuida da natureza, cultiva, cuida da minha criação, seja responsável por ela, governe, cultive, faça ela florescer. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão. E essa foi a ordem que cada uma dessas gerações seguintes recebeu. E a autoridade sempre era dada a um homem, a um herdeiro, ao príncipe.
A gente pega um exemplo disso quando Isaac abençoou Jacó. Isaac abençoou Jacó com todas as bênçãos da primogenitura. Para Esaú, o que sobrou na verdade não foram bênçãos. Se você ler, você vai ver que na verdade foram maldições, porque para você só sobrou ser servo do seu irmão, para você só sobrou ser o menor, para você só sobrou que os seus descendentes vão ser servos e escravos dos descendentes do seu irmão. Então, você vê que o que Isaac acabou declarando sobre Esaú não foram bênçãos, acabaram meio que sendo maldições, porque as bênçãos eram do príncipe, do herdeiro. Sabe quando isso começou a mudar de aspecto, começou a mudar de figura? Com Jacó. Porque Jacó foi transformado quando ele teve um encontro com Deus. E Jacó passou a se chamar Israel. Sabe o que significa Israel? Israel significa príncipe de Deus. Então, todas as gerações tinham o seu príncipe até então. E o príncipe era o herdeiro de todas as bênçãos, de todas as promessas, de tudo aquilo que era bom para poder passar à geração seguinte. Quando Israel teve o seu nome, a sua natureza transformados, ele passou a ser o príncipe de Deus. Mas os seus filhos, seus 12 filhos homens, foram chamados de a nação de Israel. Eles 12 foram chamados de Israel. Então cada um dos 12 passou a ter um dos aspectos das bênçãos, um dos aspectos das promessas, um dos aspectos da responsabilidade. E isso, a gente falando da natureza humana, a gente falando de aspectos físicos. Aí, em 1 Coríntios 15, anota aí, 1 Coríntios 15, dos versículos 45 até o 47, fala assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era pó da terra. O segundo homem era dos céus. Então a gente vê, peraí, agora tem uma mudança aqui na figura. A gente tem um segundo Adão. O segundo Adão, ele recebeu tudo aquilo que era do primeiro. Tudo aquilo que o primeiro foi negligente, acabou deixando escapar, acabou fazendo com que se tornasse em corrupção. Esse segundo Adão recebeu tudo, intacto, puro, perfeito. E quem é esse segundo Adão? Jesus. Amém? Lá em Romanos 8, esse capítulo é maravilhoso, mas em Romanos 8, dos versículos 19 até 21, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados ou se manifestem, em uma outra versão. Pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, você vê que a responsabilidade que Adão recebeu lá no começo, de cuidar da terra, de cultivar a terra, de semear a terra, de governar sobre a terra hoje está carente disso. E a natureza que foi criada aguarda com grande expectativa. Em outra versão fala que a natureza que foi criada geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a carência que Adão, pela negligência dele, pela imaturidade dele, trouxe para a terra, faz a natureza, faz toda a criação de Deus gemer, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem é o filho de Deus? Faz assim.
Você é filho de Deus? Então a natureza geme esperando você assumir o seu papel. Esperando você assumir a sua posição, assumir a postura de realmente, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Agora vamos para o Novo Testamento. Lá em Lucas 12, de versículos 42 até 48. Eu vou ler para vocês aqui. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Então a gente está falando de administrador. Todo esse tempo a gente está falando de administradores, desde Adão, não é? Adão não foi instituído por Deus como administrador do jardim? Como administrador de toda a terra, a descendência de Adão, a gente não entendeu que também recebeu essa responsabilidade de administrar? Então agora a gente vê Jesus falando do administrador. Reler aqui. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: o meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, beber e se embriagar. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente. Ele dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá castigo. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco castigo. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então nós temos uma responsabilidade. Nós conhecemos a vontade do nosso Senhor. Qual é a vontade do nosso Senhor? Que nós cuidemos da criação dele. Isso quer dizer que a gente tem que virar ecologista, se filiar ao Greenpeace e sair por aí fazendo protestos e manifestações? Não. Isso quer dizer que em nós e no nosso círculo de influência, nós devemos cuidar da criação de Deus. A criação de Deus não são só os vegetais, a criação de Deus não são só os animais. A coroa da criação é o homem, é o ser humano. Então nós temos a responsabilidade de cuidar e influenciar aquelas pessoas que nos cercam. Amém? Como a gente vai fazer isso? Adão recebeu a responsabilidade de cuidar da terra e de semear. As palavras que nós falamos, as atitudes que nós tomamos, são sementes que têm influência nessa terra, que têm influência nesse mundo. Aquilo que a gente faz impacta para o bem ou para o mal. Aquilo que a gente escolhe fazer, que a gente escolhe falar, a maneira que a gente escolhe se posicionar, vai aproximar ou vai afastar as pessoas do reino de Deus. Mateus 25, 14 e 15 fala assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida saiu de viagem. Esses trechos todos que eu estou citando aqui, cada um deles daria uma pregação maravilhosa, mas aqui a gente está fazendo um apanhadão, um resumão, só para você entender o foco. O foco qual que é? Nós recebemos de Deus uma responsabilidade de acordo com a nossa capacidade. Ele não vai confiar a você uma responsabilidade maior do que a sua capacidade. Ele não vai confiar a você algo para que você administre maior do que as suas condições de administrar.
mas Ele conhece a sua capacidade. Ele conhece o quanto você consegue gerir, administrar, influenciar. E essa responsabilidade, Ele confia a nós, Ele confia a você, a mim. Você já sabe o que Ele confiou nas suas mãos? Você já sabe para que você foi chamado? Você já sabe qual o seu propósito? Se você não sabe, já está na hora de você orar e perguntar para Ele e buscar isso nele, buscar essa revelação. Qual o meu propósito? Eu vou te falar qual é o seu chamado. Você foi chamado para ser filho. O seu chamado é esse. Você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser filha. Depois que você entende isso, que a sua mente muda para que você então entenda que você é filho, você pode escolher ser servo. Escolher servir o seu pai. Depois que você serve, você escolhe servir e você serve, que ele vê que você vem sendo fiel, que você vem fazendo de todo o seu coração, que você não faz com segundos interesses, mas faz para agradar a ele. Então ele te dá uma responsabilidade. Ou você acha que esse homem riquíssimo só tinha 3 servos para confiar os talentos deles? Não, ele tinha muitos mais. Mas por que ele só entregou talentos para 3? Porque só esses 3 serviam com excelência. E desenvolveram capacidade de receber uma responsabilidade. Então ele falou, não, peraí, então eu vou confiar uma responsabilidade para eles. E sobre essa responsabilidade eu vou cobrar. Quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Mas a todos é cobrado. Porque todos escolheram servir e com isso eles receberam uma atribuição, uma responsabilidade. Amém? Aí você já ouviu falar com certeza que dos ministérios que são as colunas da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Já ouviu falar sobre isso, não ouviu? Só que isso é uma coisa que você só vai enxergar lá no final da sua jornada. O que você acabou se tornando em Deus. Se Ele te revelar antes qual é o seu destino profético, para que você... qual é o final da caminhada que você está fazendo, amém? Então você vai poder seguir com mais foco. Mas você só vai conseguir enxergar, não, eu fui chamado para ser um pastor e eu me tornei um pastor. Eu fui chamado para ser um evangelista, eu me tornei um evangelista. Eu fui chamado para ser um profeta, eu me tornei um profeta. Você só vai enxergar isso no final da sua jornada. Depois que você estiver maduro nisso. E quem disse que você precisa ser chamado só para um desses aspectos? O apóstolo Paulo foi chamado para os 5. Porque em cada nível de maturidade que ele tinha, ele pôde desenvolver um desses ministérios. E passar o cajado dos outros para outras pessoas que ele formou, que ele desenvolveu. E assim ele pôde avançar e se desenvolver mais. Amém? Isso quer dizer que quando você desenvolve um desses aspectos, você está se limitando ou você está sendo limitado? Não. Deus confia a você responsabilidade de acordo com a sua capacidade de administrar. Paulo foi um homem formado para ser capaz. Por isso ele pôde receber muita responsabilidade. E ele foi muito cobrado. Amém? Ele foi muito cobrado. Eu não creio que eu tenha a mesma capacidade de Paulo. Até porque eu não tive a mesma formação que ele. Eu vou ser cobrado de uma forma diferente que ele foi cobrado. Mas a responsabilidade que eu recebo também é uma responsabilidade diferente. Amém? Então vamos lá, vamos recapitular. Adão recebeu uma responsabilidade. Não foram só bênçãos que Adão recebeu. Ele recebeu responsabilidade. Responsabilidade de cuidar da terra e de semear a terra. Amém? Depois disso a gente viu que toda a genealogia, todas aquelas gerações que o pessoal pula quando está lendo a Bíblia, elas têm, cada uma dessas gerações, uma característica profética e que apontam para Cristo. E que apontam para a característica daquela geração. O nome do príncipe aponta para a característica daquela geração. Depois a gente entendeu que quando Deus transformou o nome e a natureza de Jacó
de enganador para príncipe de Deus, ele mudou isso, porque passou a não mais uma pessoa ser o príncipe, ser o herdeiro, ser quem tem todas as bênçãos e toda a responsabilidade, mas uma nação. E a gente depois entendeu que Cristo é o segundo Adão, e que ele resgatou para si toda a responsabilidade, todas as bênçãos, toda a herança que Adão recebeu e que em grande parte ele desperdiçou por conta da negligência dele. Uma coisa que a gente não falou ainda é que nós somos o corpo de Cristo. Então, a autoridade e a responsabilidade que Cristo recebeu, nós, igreja, também recebemos. Não na integridade, mas de forma pulverizada. Cada um de nós recebeu um pouquinho para que a gente possa suportar. Amém? E aí a gente viu que nós somos filhos hoje. Filhos de Deus. Mas que a gente escolhe se tornar servo. E quando a gente faz isso, e a gente faz com excelência, Ele se agrada de nós e confia a nós responsabilidade. E que essa responsabilidade, com o nosso agir, com as nossas atitudes, com o nosso posicionamento, a gente pode fazer com que essa responsabilidade cresça. Você vê que na parábola dos talentos, o homem que recebeu 5 talentos, quando o Senhor voltou para a prestação de contas, apresentou 10. O Senhor não falou, que bom que você multiplicou por outros 5, me dá 5 aqui e fica com os 5 que eu te deixei. Não, ele deixou com 10. Porque aquele homem desenvolveu a sua capacidade de gerir, de ser responsável por coisas. Isso fez com que ele crescesse e assumisse mais responsabilidade. Então, é dessa forma que nós crescemos, assumindo responsabilidades. Responsabilidades em quê? Em cuidar, em semear. Em cuidar das pessoas que estão à nossa volta, em cuidar das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, em semear na terra fértil à nossa volta. E cuidar para que a terra se torne fértil. Como a gente cuida para que a terra se torne fértil? A terra que eu estou falando são os corações. Como a gente cuida para que a terra se torne fértil? Com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, com o nosso posicionamento. Como a gente semeia? Palavra. Palavra. Um versículo para uma pessoa que está desesperada pode mudar a vida dela. Uma pessoa que está desesperada. Uma pessoa que está pensando em se matar porque não vê saída. E ela é ministrada por alguém em quem ela confia, a quem ela admira. Que essa pessoa chega e ministra da seguinte forma. Jesus disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Isso muda a vida da pessoa. Mas para isso, nós temos que ser alguém a quem essa pessoa admira, respeita, confia. E como a gente faz isso? Com o nosso posicionamento, com as nossas atitudes. Amém? Eu estou sendo direto, eu estou sendo curto e grosso, porque esse é um culto de conquista. A gente não está aqui para uma reunião de oração, a gente está aqui para aprender a conquistar. E para conquistar essa terra, a gente tem que aprender a se posicionar como filho, a se posicionar como herdeiro. Nós temos que aprender que fomos chamados para sermos filhos e administradores, para que sejamos gestores dessa terra, para que a gente possa cuidar e cultivar. E aí a gente vai poder ouvir o nosso Senhor falando, olha, tá, voltou. Então, aí a gente vai poder ouvir o nosso Senhor falando, olha os campos já estão brancos. A colheita está pronta, está tudo maduro, pode colher. Por que pode colher? Porque foi semeado. E por que foi semeado? Porque a terra foi preparada. E isso tudo pelas pessoas que foram chamadas para cuidar e para cultivar, para nós. Nós temos a responsabilidade de preparar o campo, de semear a semente. Quem vai fazer a semente crescer é Deus. Amém?
Quem vai fazer a semente crescer, quem vai fazer a vegetação amadurecer é Deus. Mas nós temos a responsabilidade de preparar o campo e semear. Amém? Para isso que a gente foi chamado. Eu quero agora pedir para você se colocar de pé para a gente fazer uma oração. E depois dessa oração a gente já vai encerrar aqui. E a gente vai ter aquele momento da oferta, que eu recomendo a todos que participem, porque vai ser um momento abençoado. Amém? Porque quando a gente se dispõe a dar, a gente cria oportunidade para receber. Amém, gente? Então é isso. Feche seus olhos, levanta sua mão e repete assim comigo. Papai, mais alto, gente. Papai, hoje eu entendi que além de seu filho, eu fui chamado pelo Senhor para administrar a tua criação. Hoje eu entendi que eu fui chamado para cuidar e para semear. Que eu fui chamado para influenciar. Então eu te peço que o Senhor me capacite, porque eu estou disposto, eu estou disposta, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço que o Senhor me envie para conquistas, em prol do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Sai daqui para uma semana abençoada. Sai daqui para conquistar em nome do Senhor Jesus. E lembra, dias 8, 9, 10 e 11, tá chegando aí, a gente vai ter a escola O Som da Sua Voz, Acessando a Eternidade, com o profeta Davi Rebolo. Vai ser bênção demais. Não percam essa oportunidade, os ingressos estão acabando. Eu já garanti a minha vaga, já garantiu a sua? Não? Corre lá, tá acabando. Então é isso, gente. E vamos que vamos. Deus abençoe vocês.